Usted es valiente. ¿Ya sintió miedo alguna vez? Usted consigue vencer sus miedos. Permanezca hasta el fin de este programa y hablaremos sobre eso. Salve María a todos. Cómo es malo sentir el miedo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación de fragilidad delante de un peligro más fuerte que nos amenaza. Y es normal que todos nosotros alguna vez ya sentimos miedo. Pero, ¿de dónde nos viene el miedo? ¿Por qué nosotros sentimos el miedo? Es justamente el tema del programa del día de hoy, que Monsieur Jean nos explica cómo nosotros debemos hacer para vencer el miedo. Como não ter medo? Como não ter medo? Henrique IV, dentro da couraça dele, ele ia para a guerra, tinha que ir na frente, porque o rei ia na frente. Naquele tempo, o comandante ia na frente para dar exemplo. Então o rei ia avante. E ele tinha que puxar o resto da tropa toda atrás. E não tinha vento na face, porque a face estava coberta por ferro. E quando era verão, era um forno, era um forninho lá dentro. E ele ia dentro do forno, e como ninguém via, ele ia tremendo dentro da carcaça. Sim. E a carcaça que tremia dentro da armadura. E ele então dizia para si mesmo: "Tremble, vieille carcaça." Trema, carcaça velha, mas vamos para frente. Quer dizer, não tenhas medo aqui significa não se deixe vencer pelo medo. Porque o medo pode vir. O medo pode vir. Claro. Então, muitas vezes, o tremor não vem só por causa de um medo instintivo. O temor vem por causa de um medo covarde, de um medo que a pessoa não luta contra, um medo que toma a pessoa por inteiro, um medo que avassala a pessoa. Ora, nossa vida é uma batalha. Nossa vida espiritual é uma luta constante, é uma guerra, e é uma guerra tremenda. E não são poucos os momentos, são irrisórios os momentos em que nós somos tentados de medo. E é compreensível porque o mal é dinâmico. O mal é dinâmico. Ninguém segura a força de penetração e a força de expansão do mal. O mal é tremendo. Nós sentimos em nós o que é a força do mal quando as paixões sobem. E essa é a nossa natureza. Nossa natureza é débil. Nós sentimos em nós essa debilidade. E não só sentimos em nós essa debilidade, como nós sentimos a expansão, a força, o dinamismo do mal, a agressividade do mal, o ódio do mal, o desejo que o mal tem de transformar o bem em pó. Isso a gente sente na própria pele. Según las palabras de nuestro fundador, Monsieur Jean, el héroe no es aquel que nunca sintió el miedo. El héroe es aquel que, sintiendo el miedo, es capaz de pedir fuerzas a Dios, rezar
y luchar y actuar contra el miedo. Este es el héroe. Y el miedo puede ser un miedo físico, pero muchas veces es un miedo espiritual, un miedo psicológico, un miedo, Dios mío, cuántas oportunidades tenemos en nuestra vida para sentir miedo. Ahí está la fuerza contra el miedo, la fuerza para vencer el miedo se encuentra en Dios, se encuentra en la oración. Escuchemos un poco más Monseñor João explicando la sesión. Há algo no fundo da natureza humana, há algo que foi criado por Deus e que permanece e sobretudo está ressaltado depois do pecado original, por onde o homem sente uma vergonha de si mesmo e ele sente um desejo de vingar em si mesmo aquilo que houve de errado. E ele então tem desejo de heroísmo, há uma sede de heroísmo. E a liturgia hoje nos convida a abraçarmos a luta, quer seja no auge do entusiasmo sensível, como na aridez mais terrível onde a sensibilidade desapareceu. Herói, herói, herói é aquele que já não sente mais nada, mas continua firme na sua determinação de levar até o fim a sua conquista, os seus princípios, os seus objetivos. Ele não cede nunca. E não se esqueçam, porque nós imaginamos que Satanás combate a nossa vida espiritual, nos combate com dramas e com aflições e com obstáculos. Esse não é o pior combate. Tentações, provações, não é o pior combate. O pior combate de Satanás se chama desânimo. Desânimo. E é por isso que Santo Agostinho diz que o pior do pecador não é o pecado que ele comete. O pior do pecador é quando ele perde o ânimo depois de cometer o pecado. Então, nós devemos saber que vamos passar por dificuldades. Claro, nós devemos amar essas dificuldades como o nosso Senhor Jesus Cristo amou. Nós devemos, quando vierem as dificuldades, abraçar as dificuldades como o nosso Senhor Jesus Cristo abraçou a cruz. E nós, por nada desse mundo, devemos desanimar. E ânimo não é ter a sensibilidade no seu auge. Ânimo é ter a alma definida, decidida, determinada, ainda que seja sem sensibilidade. Aí está o verdadeiro ânimo, ânimo inquebrantável. Quando Paul Claudel diz que a juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo, eu julgo que ele não foi abrangente e que não foi até o fundo do problema. Não é a juventude, é o homem. E quanto mais ele vai maturando, mais ele deve ser um herói. Claro está que as forças físicas podem ir sendo abaladas pela idade, então os músculos já não lhe obedecerão mais como obedeciam antes, mas a alma deve ser tal que, por cima das forças físicas que sejam inferiores ao que era anteriormente, ele, por cima das forças físicas que lhe faltam, dê mais de alma. O heroísmo não é privilégio dos jovens. O heroísmo é uma obrigação dos jovens. O heroísmo não é uma obrigação exclusiva dos jovens. O heroísmo é obrigação, inclusive, dos mais novinhos. O heroísmo não é obrigação só dos mais novinhos nem só dos mais jovens. O heroísmo em matéria de perfeição é uma obrigação de todo aquele que ainda está em processo de maturação. Processo de maturação para a eternidade.
diante de Deus jamais sereis um herói anônimo. E é isto que nós somos chamados, ser heróis diante de Deus, ser herói diante de nosso anjo da guarda, ser herói diante dos céus, isto sim. Este é um herói diante dos céus, esse passou para a história. Quem é herói diante de Deus jamais é esquecido. Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía, en su sencillez espiritual, ella decía que no temía su juicio, porque ella iba a ser juzgada por su mejor amigo, que era el divino Niño Jesús. Ella decía, ¿cómo yo puedo tener a alguien que se encarnó por mí, se hizo pequeño por mí para salvarme? Evidentemente, Santa Teresita del Niño Jesús con eso no quería decir que ella vivía de una manera contraria a la ley de Dios y no tenía miedo de Dios, no es eso. Pero por el hecho de sentirse amada por Dios, ella vivía sin miedo, porque incluso ella vivía según la voluntad de Dios. Y ahí está, muchas veces nosotros sentimos el miedo, pero si nosotros nos esforzamos en abandonarnos a este amor de Dios y vivir según la voluntad, los mandamientos de Él, muchas veces el miedo se nos disminuye, se nos va. Dice San Juan, donde hay temor, no hay amor. Hay que saber interpretar esta frase, pero si nosotros amamos a Dios verdaderamente, nosotros tenemos un temor reverencial, que es un temor de ofenderlo, pero no un pánico de Él. No, así no, porque además de criaturas, somos también hijos. Vamos entonces a pedir gracias superabundantes en este programa para que nosotros sintamos cuánto somos amados por Él y que este miedo de Él se nos desaparezca. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.